Abagué, Abaiu, Kunumietá, Shenbai, Boihara, Gael. E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula, tá? De língua tupi, tupi antigo, tupiniquim, ou língua brasílica, como vocês preferirem, tá? Estamos usando a ISO 639-2, tá? A aula de hoje é sobre vocabulário de legumes. A gente vai trabalhar dicionário. Nós iremos trabalhar dicionário hoje. E para você que está chegando agora, fique à vontade, tá? Para estudar o tupi, se você quiser usar para faculdade, quiser usar por conhecer mesmo a cultura, né? Conteúdo de homeschooling, tá? Que isso aqui é para homeschooling, tá? Então você pode vir aqui usar à vontade, tranquilamente, sem fins lucrativos, tá bom? Emboihara é professor, tá? Por isso que eu falei Emboihara, Shenbai Emboihara no começo, tá? Eu estou usando aqui o método de Eduardo de Almeida Navarro, tá? E só que também estou usando outros tupinólogos. Então, 90% do conteúdo aqui é de Eduardo Almeida Navarro, os outros 10% serão de outros pesquisadores, de outras pessoas, tá? Então, não fiquem presos somente ao Eduardo Almeida Navarro. Ele é um bom tupinólogo, recomendo, mas vejam os outros, tá? São mais antigos sim, mas deem uma olhada, tá? Ok? Ah, eu vou fazer a aula de hoje semelhante ao que eu fiz com as anteriores. Então, nós vamos trabalhar conteúdos mistos, ou seja, botânica, biologia, como eu fiz em aulas retrasadas de sociologia e antropologia, junto com idiomas, tá? Ah, a ideia aqui, eu vou desconstruir tudo que foi ensinado de maneira errônea, tá? Esse método de ensino de Paulo Freire, que é um método péssimo de ensino, tá? Como pedagogo, posso afirmar isso, tá? Eu não uso nada do Paulo Freire, basicamente. Até porque o Paulo Freire nem educador ele é advogado, ele nunca trabalhou em questões educativas. Ele só escreveu livros, mas ele nunca atuou mesmo numa escola. Então não tem como ele saber como que é uma escola, né? Muito menos ensinar. Então, assim, então eu vou desconstruir tudo, essa ideologia, essa doutrinação porca que tem, tá? Na pedagogia, na parte de Paulo Freire, eu vou desconstruir. Então aqui tudo que eu vou ser baseado na ciência. Tudo aqui que vocês vão ver nessa aula será baseado na ciência. Por isso eu vou citar biologia, a ciência que estuda os seres vivos, e vou citar botânica, que é a ciência responsável pelo estudo do reino vegetal, tá? E vocês têm que entender uma coisa. Fruta é um termo gastronômico. Fruto com o é um termo científico, tá? Gastronomia não é uma ciência, tá? Gastronomia são conjuntos de técnicas, conjunto de expressões, é uma arte, tá? Gastronomia mexe com arte. É claro, na gastronomia nós estudamos um pouco de química, estudamos outras coisas, né? Medições, mas gastronomia é uma arte. Arte não é ciência. Arte são expressões, são conjuntos de técnicas, são conjuntos culturais que são passados de geração a geração, de cultura a cultura, região a região. Quem estuda antropologia vai saber o que eu estou falando, pois a antropologia estuda as culturas humanas, a evolução, o processo evolutivo, tá? E as sociedades como um todo, tá? Então, hoje nós vamos ter contexto social, nós vamos interagir aqui socialmente, porque o homeschooling que eu ofereço para vocês gratuitamente, ele tem duas pegadas. Ele tem a pegada conservador para quem é conservador e ele tem a pegada progressista para quem é progressista, tá? Então, claro, tem outros modelos também, mas eu estou tentando atingir o máximo de pessoas, tá? Com a metodologia, beleza? Uma maneira mais ampla, seja independente da sua opinião, independente da sua ideologia, tá? Então vamos lá. Então eu estou desconstruindo. Então, por exemplo, o que seriam legumes? O que seria um vegetal? Porque a aula de hoje é vocabulário de legumes, tá? Legumes são vegetais, segundo a botânica, a biologia. O que seriam legumes um vegetal? Legumes, vegetal, seria raízes, saladas, cereais, grãos, tá? Até mesmo alguns casos são condimentos, temperos, em alguns casos, tá? Não todos, tá? Então vocês vão ver, por exemplo, alguns itens aqui que são, por exemplo, amendoim com legumes, porque ele é um legumes por ser um cereal, tá? Gengibre, que o pessoal usa para fazer chá, remédios, também.
porque ele é uma raiz, tá? Então, isso são legumes, tá? A gastronomia, ela entende que fruta é tudo que é doce e o que não é doce seria legumes, o que não faz sentido, tá? Porque a gastronomia, como eu falei, é baseada em culturas, em questões do senso comum, questões... não questões científicas, são questões de achismo mesmo, tá? Mas que tem o seu devido valor na sociedade, na época em questão, tá? Então vamos lá. Eu vou estar usando mais de um dicionário aqui, vou estar usando o de Eduardo Almeida Varra e outros, tá? Então vamos lá, começando, ok? Então vamos lá. Juerreguaçã popé. Juerreguaçã popé. Popé é 6. Joerreguaçã, aula, classe. Joerreguaçã popé, 6, tá? Sexta aula, nossa sexta classe, tá? Hoje vocês vão precisar do dicionário, tá legal? Então vamos lá. Coara joerreguaçã reende tenhe en rirusui, tá? Então, coara hoje é joerreguaçã, aula, reende, vocabulário, tenhe en rirusui. É aula de vocabulário e dicionário, tá? O sui é o nosso de, da, dos, das, tá? Rende, vocabulário, nye, en, riru, é dicionário. Uma possível tradução para dicionário, tá? Ok? Então vamos começar aqui com os vocabulários, tá? A minha esquerda é o tupi antigo, tupinambá, tupiniquim. A minha direita, o português, tá? Devo lembrar vocês que o tupi sofreu muita influência da língua portuguesa, tanto que é a língua portuguesa que padronizou o tupi, e claro que é o português de Portugal que tem mais influência, até porque na época não existia o português brasileiro. Tá? Hoje nós temos o português brasileiro, mas na época não existia. Era o português de Portugal. Então vai ter algumas traduções que vão se assemelhar ao português de Portugal, o que faz sentido por causa da época, né? Então vamos lá. Começando aqui com soja, tá? Uma possível tradução, tá? As traduções eu estou pegando dos dicionários, no plural, porque eu estou usando mais de um dicionário, tá? Então, do jeito que está aqui, ó, Okaluama, tá? Se eu não me engano, essa palavra lembra muito a tradução de soja, se eu não me engano, no idioma japonês. Tem uma tradução parecida com isso. Okaluama, tá? Soja, tá? O Y em tupi antigo tupiniquim, ele tem esse som gutural de tá? Esse som que eu emiti aqui. Ou U, tá? Que você pode pronunciar botando a língua no céu da boca ou fazendo um bico e pronunciando U, que é o U gutural, o U alemão, tá? Então vamos lá. Continuando. Feijão. Feijão tem mais de uma forma de falar, tá? Nós podemos falar Ieripeba, do jeito que está aqui. Ieripeba. Para se referir a feijão, pode ser Ieripebuçu ou pode ser Comanga, tá? Eu não sei qual que é usado atualmente na aldeia indígena que ainda tem o tupiniquim, tá? O tupi antigo. Eu não sei ainda qual lugar ainda que é usado. Eu sei que tem uma aldeia só no Brasil, somente uma que usa o tupi mesmo, não o guarani, o tupi. Que eles usam um dialeto tupiniquim, tá? Fica ali na região da Bahia. Então, eu não sei dizer qual que eles usam mais, tá? Mas as traduções são essas, tá? Ieripeba, tá? Feijão. Cevoi, cevoi para cebola, tá? Reparem que tudo que tiver o acento, ó, esses acentos aqui, significa que são ditongos, tá? Quando não tem o acento, nós falamos separado. Quando tem o circunflexo ou outro acento, fala-se junto, tá? Vamos lá. Lembrem-se que o apóstrofo também é considerado letra neste idioma, tá? Então vamos lá. Ubarema, ubarema, alho. Ubarema, alho. Ok? Lenterra, lenterra,
de lentilha, lenterra, lentilha. Tá? O H, em geral, em tupi, ele não tem som, né? Algumas palavras vão ter som. De maneira geral, ele não tem. Ele seria mais ou menos igual ao português. O H não tem som. Mas, dependendo da palavra, ele vai ter som de R, tá? Dependendo da palavra, da situação. Às vezes, no empréstimo lexical, no neologismo, tá? Depende, tá? Ok? A tradução que eu encontrei para beterraba foi beta, tá? Se eu não me engano, beta também é o nome científico da beterraba, tá? É beta alguma coisa o nome científico. Beta pode ser a tradução de beterraba, tá? Faz sentido, né? Ok? Em tupi. Acredito que eles usaram essa tradução, né? Os tupinólogos, porque acharam melhor, ou por ser nome científico. Porque o tupi também é usado em nomes científicos, tá? De plantas, tá? Bom, vamos lá. Cenoura podemos traduzir como makuxin. Makuxin, tá? O tupi, de maneira geral, usa pouco o CH. Geralmente ele usa... Opa, volta. Geralmente ele usa o X. O CH é muito difícil de usar, mas tem as suas exceções. Aqui é uma exceção, tá? Cenoura podemos traduzir como makuxin, tá? Ok? Com esse som gutural de tá? E o som de X aqui. Rabanete, a tradução que eu encontrei é igual ao português. Então, rabanete, rabanete. Tá? Igual. Igual ao português. Sem segredos. Milho. O milho traduzimos como abati. Abati, com B. Em Guarani, quem estiver estudando Guarani, o Guarani geralmente usa V. Tudo que usa B em tupi, em Guarani geralmente é com V. Tá? E a mesma coisa acontece com J e com I. Quando um usa J, o outro usa I. Tá? Aqui geralmente usa I e lá usa J. Quando aqui usa B, lá usa V. Certo? Então, abati. Ok? Vamos lá. Salada. O alface, né? O alface temos essa tradução. Ka-anakurui. Ka-anakurui. Lembrem-se de dar esta pausa, tá? O apóstrofo, ele é considerado uma letra, mas ele é uma letra muda, não emite som. Ka-anakurui. Ka-anakurui. Tá? Ok? Para alface. Beleza? Espargo, aspargo. Como eu falei, algumas palavras vão lembrar mais o português de Portugal. Em Portugal, aspargo se escreve espargo, mas aqui é tupi. Aí você pensa, tá, se é tupi, então por que você está escrevendo assim? Porque muitas palavras do tupi que são de uso mais comum foram palavras principalmente assim, legumes, animais, palavras que não estavam acostumados, os índios, né? Eles acabaram pegando de outros povos, como foi o caso do português. Então, eles pegaram palavras de origem portuguesa. Por exemplo, os indígenas daqui não sabiam que existia vaca, eles não sabiam de galinha, né? Então, tem muitas palavras que foram adaptadas, tá? Como é o caso desta. Então, aspargo é espargo com E, tá? No caso do tupi antigo, tá? Batata em tupi tem duas formas de falar. Nós podemos falar como aba, aba, que aba significa da terra, seriam legumes da terra, algo da terra, né? Ou podemos traduzir como caratim, aba ou caratim para batata, tá? Bem simples assim. Essa palavra mesmo, acredito eu que isso aqui é um empréstimo lexical, tá? Que veio de outros idiomas, veio de fora, principalmente do português. Então, alcachofra podemos traduzir em tupi como alcacil, tá? Lembrando, o tupi vai usar empréstimo lexical quando ele não tiver tradução para as palavras. Ele vai usar empréstimos, né? Ou até mesmo um neologismo. Algum tupinólogo pode ir lá e usar uma tradução, uma palavra que ele encontrou ou que ele criou na época, tá? Então, alcacil para alcachofra, tá? Lembrando que nem tudo aqui é 100%, nem tudo aqui vai ser exato.
Algumas coisas, como eu falei, vai depender da visão do autor, como no caso Eduardo Almeida Navarro, os outros autores. Vai depender da época, né? Algumas coisas serão empréstimos lexicais mesmo, tá? Acredito que isso é um empréstimo lexical. Então vamos lá. Batata doce, podemos traduzir como ietuca, ietuca, ietuca. Aqui é um ditongo, ó. Ietuca, tá? Com som gutural aqui, beleza? Mandioca. Tem duas traduções aqui para mandioca. Podemos falar do jeito que está aqui, mandioca, dando essa pausa, ou podemos falar aipim, mas não como nós escrevemos em português aipim. O aipim deles é escrito com um tio em cima do i, aipim. Então pode ser mandioca ou aipim para se referir a mandioca, macaxeira ou aipim, tá? Eu falei, comanda, né, pode ser usado para traduzir ervilha, como pode ser também para feijão, tá? Mas no caso do tupi, né, é mais comum comanda para ervilha, tá? Mas pode sim traduzir outras coisas, tá? Então, comanda ervilha. Ou se você quiser especificar, né, porque comanda pode significar feijão, pode ser comanda obu, que obu seria feijão verde, ou seja, ervilha, tá? Pode ser também desta forma. Cogumelo. O cogumelo podemos traduzir de duas formas em tupi antigo. Podemos traduzir como carapucu, do jeito que está aqui, ou como urupero, com acento, tá? Urupero ou carapucu, que é a tradução de cogumelo, tá? O cogumelo, tá? Ele é do reino fungi, tá? Mas ele é considerado um legumes também, tá? Por ele ser um broto, né? Por ele ser um fungo, né? Então ele é considerado um legumes, tá? Quem estuda o reino fungi não é os botânicos, tá? Aí é outra área que estuda, tem outros especialistas, tem outros biólogos, tem a micologia estuda o reino fungi, não só no sentido de cogumelo, fungos de maneira geral, né? Tá? Então tem outras áreas que estudam, tá legal? Aqui eu quero que vocês prestem atenção na palavra, aqui é uma palavra composta, tá? Vamos lá. Vejam, couve e flor, palavra composta, certo? Tudo que tiver tracinho eu já expliquei que é uma palavra composta. Como que se traduz couve-flor em tupi antigo? Potê significa florescer, flor. É o final aqui. Potê, florescer ou flor. Taiao seria repolho, só taiao, repolho. Com uran fica couve. Então, taiao, uran, couve. Potu, flor. Então, couve que floresce seria couve-flor, né? Couve-flor. Taiaorampotu, Taiaorampotu, tá? Em Guarani, geralmente vai ser escrito com J isso aqui, tá? Taiaorampotu para couve-flor, beleza? Brócolis, acredito aqui neste caso que também é um empréstimo lexical, pode ser traduzido como brócolo, tá? Neste caso. Novamente, influência do português aqui. O tupi se aportuguesando, vamos falar assim. Então, brócolo, brócolis. Beleza? Para nós é melhor que fica mais fácil, né? Mas foge um pouco do escopo dos indígenas ali, né? Lembrando, as traduções estou pegando nos dicionários, no plural. Tanto dicionários online, como o dicionário de Eduardo Almeida Navarro e outros que eu uso, tá? Mais antigos, tá? Amendoim, como eu falei para vocês, é considerado um legumes. O cereal, a semente. Essa parte aqui que cobre o amendoim, ele é considerado um fruto seco, tá? No caso aqui, legumes, tá bom? Então, mandubi. Mandubi, novamente, como eu falei, em outros idiomas do mesmo tronco tupi-guarani, vai ser escrito com V no lugar de B, dependendo do caso, tá? Então, mandubi, ok? O repolho que eu falei para vocês, taiao, taiao, aqui nem seria um tritongo, né? Taiao, porque falamos todas as vogais juntas aqui, né? Os dois A junto com o I aqui, né? Taiao,
Eu nem sei se existe um nome para quatro vogais junto, né? Tritongo é três, com quatro seria o quê? Politongo? Não, não existe politongo, né? Não sei, não sei qual que seria o nome disso. Mas enfim, aqui só a junção das quatro vogais, tá? Em português nós temos ditongo e tritongo. Aqui em tupi nós temos até com quatro, tá? Taial, tudo junto. Então eu não sei qual que seria o nome, tá? Não estamos acostumados a ver algo assim. Mas vamos lá. Uma possível tradução, tá, para espinafre, espinaca, tá? Também acredito eu que é um empréstimo lexical, tá? Espinaca, tá? Diria que me lembra mais o espanhol do que o português isso aqui. Mas vamos lá, espinaca. Grão de bico, novamente, empréstimo lexical. Podemos traduzir grão de bico como ervanço. Até porque, para quem não sabe, o tupi tem todas as letras do nosso alfabeto português, exceto a letra Z. Em tupi não existe a letra Z, mas a cedilha existe, tá? Ela é pouco usada no tupi, realmente é pouco usada, mas ela existe, tá? Se eu não me engano, Eduardo de Almeida Navarro usa pouco também, ele nem usa basicamente, né? Mas sim, em alguns dialetos, em algumas versões, tem o cedilha, tá? Então é muito pouco usado o cedilha em tupi. Mas neste caso aqui usaremos, tá? Ervanço para significar grão de bico, tá? Ok? Arroz é traduzido como abate in. Abati significa milho, o in seria branco. Então, milho branco seria traduzido como arroz. Então milho branco seria uma tradução de arroz? Sim, tá? Abate in branco, tá? O in vem de morotim, tá? Vem de palavras brancas, tá? Então, abate in, milho branco, arroz, ok? Temos aqui rúcula. Uma tradução que eu encontrei para a rúcula também, isso aqui eu encontrei nos dicionários online, tá? Jaramago, tá? Eu nunca usei essa tradução, nunca vi ninguém usar, mas está lá no dicionário online, tá? Então, jaramago para rúcula, tá bom? Ok? Não vou especificar muito, até porque eu nunca usei essa palavra assim, tá? Então, vai de vocês pesquisarem para saber o quão verdadeiro é, tá? Eu peguei de dicionário isso aqui. Palmito em tupi pode ser traduzido como o an, o an. Nós falamos o u, dá uma pausa, o an. Palmito, tá? Bem simples. Alfafa não tem tradução em tupi, tá? Não tem. É a mesma tradução do português. Então, alfafa, alfafa. Mesma tradução, tá? Inclusive se encaixa bem na estrutura do tupi, que a estrutura do tupi é consoante, vogal, né? Sempre tem uma consoante e uma vogal. No português nós temos consoante, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal. É uma estrutura um pouco diferente, né? Temos a selga também não tem tradução, em tupi vai ser falado da mesma forma, escrita da mesma forma, tá? Como eu falei, como o tupi parou no tempo, tem muitas palavras que não foram traduzidas. Talvez muitas coisas os índios nem saibam até hoje o que são, tá? Mas vamos lá. O quiabo, em alguns idiomas, como é o caso do tupi, é traduzido como gombo. Gombo. Gombo, tá? É uma influência, diria, mais africana, tá? O gombo seria o nosso quiabo, tá? Eu quero avisar vocês que o quiabo, ele não é um legumes, ele é um fruto seco. É que como eu montei as aulas, eu não percebi, mas eu tinha colocado este fruto seco, fruto seco não, tinha colocado este fruto aqui junto com os legumes e não percebia, porque nós usamos como se fosse legumes, né? Mas ele na verdade é um fruto. E acabou ficando aqui, tá? Eu acho que é o único fruto que eu deixei junto aqui, tá? Mas foi que eu acabei não vendo e acabou ficando aqui na aula. Mas tudo bem. O bom é que nós aprendemos o vocabulário dele também, tá? Então, gombo, quiabo, tá? Mas isso aqui é um fruto, tá? Não um legumes. Porque isso aqui não é um cereal, isso aqui não é uma raiz, não é um tubérculo, né? Isso aqui não é como posso dizer, uma semente, né? Isso aqui é um fruto, né? Ele tem a estrutura de um fruto,
Tá? Se vocês perguntarem para um biólogo, um botânico, pesquisar mesmo na internet, vocês vão ver que o que eu estou falando é verdade. Vamos lá. Cebolinha pode ser traduzido como cevoi, mirim, cevoi de cebola, mirim pequena. Pequena cebola, cebolinha. Faz sentido. Ok. Mas é uma palavra composta também. Temos salsa. A salsa pode ser traduzida como perejil. 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 Tá? Então, som de dois R's, perrechil, tá? O X é usado em tupi antigo, tá? Perrechil de salsa, tá? Novamente, influência do português aí, a portuguesando do tupi, né? Vamos continuando aqui. Ah, em muitos idiomas, a palavra couve é traduzido como repolho verde, tá? Não é o caso aqui, mas em outros idiomas vocês vão ver sendo traduzido como repolho verde, tá? Vejam aqui. Taiao, taiao é repolho. Uran vai fazer ter o significado de couve. Taiaoran, couve, tá? Taiaoran, couve, ok? Pinhão é traduzido como pinhã, pinhã, sem o o no final. Pinhã, pinhão de pinhã, ok? O nabo tem uma tradução curiosa, tá? O tim que vocês estão vendo aqui no final significa branco também, tá? E o raba aqui na frente seria de rabanete, tá? É uma tradução curiosa. De primeira impressão, quando olhamos isso aqui, pensamos que é uma palavra de origem inglesa, por causa da terminação, né? ING. Mas eu quero avisar vocês que o tupi antigo tem palavras que terminam com NG ou com outras que tem uma estrutura semelhante ao inglês, tá? Então veja, a tradução que eu encontrei para nabo, isso é de um tupinólogo antigo. Eu não encontrei no dicionário de Eduardo Almeida Navarro, encontrei em um tupinólogo antigo. Encontrei como rabatim. Raba de rabanete, nabo, né? E tim branco, ou seja, nabo branco, rabanete branco, tá? Então, rabatim, nabo, tá? Vamos lá. O aipo também não tem tradução, então ele vai ser traduzido da mesma forma. Pode ser usado como empréstimo lexical, tá? Então, o aipo também o pessoal chama de salsão, mas isso em português, né? Em tupi vai ficar aipo mesmo, tá? Essa palavra aqui eu tenho que citar uma coisa, eu tenho que explicar para vocês. Em muitos idiomas, principalmente os indígenas, tá? Até mesmo alguns idiomas europeus de outras localidades do mundo aí, eles fazem associações, né? Acontece muito com o inglês, acontece com outros idiomas. Então, por exemplo, no idioma tupi antigo, que é o que estamos estudando aqui, também acontece isso. Algumas palavras, algumas espécies, né, de plantas, vegetais, até mesmo frutos, tá? Que são parecidos, que são primos, vamos dizer assim, parentes, eles traduzem da mesma forma. Então, por exemplo, você vai encontrar em tupi a tradução para goiaba como araçá. E nós sabemos que araçá e goiaba são coisas diferentes. Mas no idioma eles traduzem da mesma forma. Goiaba e araçá é traduzido da mesma forma. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o inhame e com o cará. Quem conhece o cará é um pouco diferente do inhame. E a tradução é a mesma. A mesma coisa acontece com pêssego e damasco. Por exemplo, em alguns idiomas, pêssego e damasco traduzem de maneira semelhante, mesmo sendo frutos diferentes. Então isso acontece com alguns idiomas. Não são todos, não vamos generalizar, são alguns idiomas, tá? Geralmente tem tradução, né? Em inglês mesmo, o pêssego é chamado de peach e o damasco apricot, né? Mas vai ter idiomas que são traduzidos da mesma forma, entendeu? Então depende do idioma, da cultura, da influência que teve, né? Então veja aqui, o inhame ele é traduzido como cará. Cá, dá uma pausa, rá. Cará, tá? Ok? E essa tradução aqui eu também peguei de um dicionário, tá? Eu nunca usei essa tradução, tá? Vou falar para você, sendo bem sincero, eu até achei estranha de primeira vista, mas enfim, é a tradução que estava lá. Kion
para gengibre, tá? Ok? Eu nunca usei, tá? Opa, voltando aqui. Eu não sei se vocês viram, mas eu tive que dar um corte, uma pausa, porque estava acabando a bateria do meu computador, tá? Do meu notebook, tá? Mas vamos continuar. Estamos bem no finalzinho da aula, tá? Está acabando. Agora vamos entrar na análise morfológica, tá? E o dicionário. Vamos lá. Análise morfológica do Tupinambá, Tupi Antigo, Tupiniquim. Eu peguei aqui as três palavras Perexil, Ietuca e o An, tá? Como vamos analisar aqui? Até o final do curso de Tupi, e isso é qualquer idioma que eu estou dando aula, né? Subentende-se que vocês vão saber fazer tudo isso que eu estou fazendo e um pouco mais, tá? Isso aqui é bem básico ainda, tá? Então vamos lá. Então, até o final do curso vocês têm que saber fazer tudo isso. Seja você, pai e mãe que está assistindo aí, seja você, criança, aluno que está fazendo a aula, tá adolescente, tá bom? Ou que esteja estudando o idioma aí, tá? Ok? Então vamos lá. Perexil, tá? Que é a nossa salsa. Como o tupi foi baseado na ortografia do português, então ele vai funcionar semelhante ao português. Ou seja, mesmo que o RR seja um dígrafo, dígrafos são aquelas letras que nós ajuntamos para fazer um único som. Tá? Então, por exemplo, vão ser separados. No português, a palavra carro, nós colocamos car no começo e o ro no final, certo? O primeiro R vai junto com a primeira sílaba e o segundo vai com o ro no final, certo? Aqui em tupi é a mesma coisa, tá? Já que é a mesma ortografia. Então, perexil, tá? Fica assim. É um trissílabo, tá bom? Trissílabo. Neutro, tá? Em tupi não existe esse conceito de gênero, tá? Então, masculino e feminino, as palavras são vistas de forma neutra, tá? Ok? Mesmo que ainda prevaleça o masculino, mas em geral são neutros, tá? Lá. Diferente do português, tá? Essa palavra que vocês estão vendo, teró, significa substantivo, tá? É a tradução para substantivo. Então eu já estou colocando algumas palavras para vocês irem se acostumando, tá? Então, perexil é um teró, um substantivo simples, tá? Comum, tá? Só tem um núcleo, é comum. Ele é concreto porque é material, é palpável, né? Você consegue pegar a salsa na mão, né? Certo? E em tupi, nas línguas indígenas vai ser muito comum trabalharmos isso, o conceito de oral e nasal, tá? Principalmente nas línguas indígenas. Eles classificam os substantivos como oral e nasal. Oral são palavras que têm sons abertos, sons orais, como perexil e etuca. O que seria um som nasal? Tudo que tem o tio, tá vendo? Esse tio aqui em cima, o an. Tudo que tiver esse tio, seja no A, seja no E, no I, no O, no U, em outras letras, tudo que tiver esse acento, esse tio, será uma palavra nasal. Somente o que tiver o tio. Pode ter a letra M aqui e pode ser uma palavra oral, tá? Mas se tiver o tio, vai ser nasal, ok? Então, o tio, nasal, tá bom? Perexil é um trissílabo, tá bom? Como eu já falei aqui. E vamos lá. Tem 8 grafemas. Grafemas são letras, tá? Em tupi, letras são chamadas de tai. O plural de tai é etá. Então, taietá. Taietá, letras. Ou muitas letras. No caso aqui, são letras mesmo. Se fosse muitas letras, teria um tracinho no meio. Aí seria um advérbio, aí seria muitas letras. Aqui, no caso, como está junto, são letras. Lembrando, o Eduardo de Almeida Navarro, ele vai colocar um traço aqui e vai traduzir como muitas letras. Alguns outros tupinólogos que eu uso, que são minoria, tá? Eles vão escrever junto a palavra, não vão usar o hífen e vão traduzir somente como letras e não muitas letras, tá? Então isso vai de autor para autor. Eu uso assim para não me confundir, tá bom? Ok? Aqui. E temos 7 fonemas. Fonema ou som é traduzido como pu em tupi. Então pu é som ou fonema. Poeta, sons, tá? Então fonemas são sons, grafemas são letras, tá? E como o RR é um dígrafo, os dígrafos emitem um único som. Todas as letras emitem sons, mas esses que estão em vermelho emitem um único som. A junção dos dois emite um único som. Então, no caso, temos 8 letras. Perexil tem 8 letras, mas apenas emite 7 sons. Não emite 8, mas 7, por causa do dígrafo, tá? A sua estrutura, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, tá?
Continuando. Ietuca. Ietuca é a nossa batata doce, né? Ietuca, aqui na frente nós temos, no caso, um ditongo, tá? Aqui é um ditongo oral, tá? Não é um dígrafo, é ditongo. Ditongo é a junção de duas vogais na mesma sílaba, tá? Então, ietuca são três sílabas. Ietuca, tá? Trissílabo também é neutro. E também é um substantivo, é um teró. Simples, comum, concreto e oral, porque é material, é palpável e é oral, tá? E quero lembrar vocês que todas as palavras que estamos estudando, essas aqui, ó, essas aqui, que vamos estudar para frente também aqui, todas elas são substantivos. Todas as aulas que eu dei, desde a primeira aula até agora, tudo que nós vimos aqui foi substantivo, exceto uma palavra ou outra, um caso ou outro que eu expliquei para vocês. Então estamos vendo substantivo. Isso é muito bom porque já eliminamos várias palavras do dicionário, fica bem mais fácil, tá? Ok? Então no caso de etuca temos 6 grafemas, tá e etá, 6 letras, e tem 6 sons, fonemas, que são os poetá, ok? Então vogal, vogal, consoante, vogal, tá? Eu deixei de vermelho para vocês saberem que é um ditongo oral, mas o i tem um som e o e tem outro. A única coisa é que são pronunciados juntos, tá? E temos a palavra o an, que é o palmito. O an, devo lembrar a vocês que o apóstrofo é uma letra. Quando nós vamos separar as sílabas, nós não colocamos o apóstrofo, porque o hífen já faz a função do apóstrofo, mas ele é uma letra. Então aqui embaixo temos que lembrar que são letras, então são 3 letras e não 2. Mas na separação fica como 2, tá? Então é um dissílabo neutro. É um teró, um substantivo simples, comum, concreto e, no caso, nasal, por ter o til, tá? Quando tem um acento til, é nasal. Tem 2 fonemas, que são sons, poetá, pois o apóstrofo é uma letra muda, que não tem som. Ela serve exatamente para separar sílabas, tá? Então, vogal, consoante, vogal. Beleza? Fácil, não? Agora vamos para o dicionário, tá? Yakonye enrurupupé. Vamos para o dicionário. Yakonye enrurupupé. Atenção, tá? Ok? Então prestem bastante atenção, vocês que são Kunumin etá, Kunumin são garotos, meninos, tá? Prestem atenção, tá? No que nós estamos vendo aqui, beleza? Essas são palavras do dicionário, tá? Eu peguei a letra B para darmos continuidade, tá? Eu vou falar para vocês oralmente, né, o significado das palavras. E vocês vão prestando atenção no que significa, o que é, tá, as palavras. Vou pegar aqui o dicionário para fazermos aqui rapidamente o final da nossa aula. Eu já queria agradecer vocês por estarem participando e também quero avisar vocês que façam como tarefa pegar essas palavras, separem a sílaba, façam classificações, tá? Beleza? Ok? Todas as palavras que estão em parênteses eu coloquei o que é. Então, verbo, adjetivo, certo? As demais que estão sem parênteses são substantivos, tá? Então vamos lá. Primeira palavra, babak. Babak é um verbo intransitivo. Intransitivo é um verbo que não tem complemento. Babak pode significar estrebuchar, virar-se de um lado e de outro, debater-se. Ou estrebuchei, tá? Baiacu, que é um substantivo, é o peixe baiacu, tá? Ou baiagu, sapo do mar, né? Nome comum de vários peixes, tá? Ok? O baiacu curuba, ele também... o dicionário aqui no caso não me ajudou muito, né? O baiacu curuba também significa guaiamacuruba. Tá, é uma espécie de um ser vivo, é isso? O dicionário não especificou muito aqui, mas beleza. É um substantivo também. Vamos lá. Baiacuara, tá? É uma palavra composta, ó o tracinho aqui no meio, o hífen. E também é um ser vivo, tá? Segundo Griebe, no Brasil holandês. Tá. Ok, seria legal se o dicionário especificasse o que é, né? Mas vamos lá. Bak é um verbo intransitivo, tá? Ele pode ser verbo... para nós ele é intransitivo. Para os... não, perdão.
Para o tupi antigo, esse idioma, ele é intransitivo. Para nós, ele é um verbo pronominal, ou ainda um verbo transitivo indireto, para nós que falamos português. Para o tupi, esse idioma, ele é intransitivo. Então, bak significa virar-se, voltar-se, né? E é isso, tá. Bacuri também é um substantivo e ela é uma planta chamada bacuri, tá? Baku também é substantivo, baku ou vacu pode ser, é um peixe, tá? É uma espécie de peixe, tá? Chamado vacu ou baku. Ok. Encontrado no Amazonas. Legal. Bacupuá também é um peixe da família dos oncocefalídeos, tá? Bacuting é uma variedade de cauim, tá? Segundo Vasconcelos. Também é um tipo de bacu, é um tipo de peixe também. Pelo que o dicionário está falando, é um tipo de peixe também. Bangá significa tortuosidade, algo torto, tortuosidade dos pés. De primeira pensa-se que é um adjetivo, mas na verdade é um substantivo, porque não é ser torto, não. Tortuosidade é um objeto, é uma parte do corpo que é torta, não um qualificador, tá? E sim um nome, tortuosidade. Bacen é um verbo que tem duas formas. Ele é verbo intransitivo, sem complemento, e ele é um verbo transitivo indireto, um verbo pronominal. Quem quiser anotar, os verbos transitivo indireto geralmente são verbos pronominais. Verbos pronominais são aqueles que terminam assim: falar-se, cantar-se, dizer-lhe, terminam com esse se-lhe, tá? Isso é verbo pronominal. Onde eu parei? Baú. Bacen também pode ser achar e encontrar. Baú. Cadê baú? Baú é um nome genérico de insetos ou vermes comestíveis que nascem dentro de paus de cana. São aqueles vermes que o pessoal come, os indígenas, tá? Bé é um advérbio, é um modificador de um verbo que tem muitas traduções. Ele pode ser advérbio, pode ser conjunção, pode ser posposição, tá? E ele pode ser novamente, de novo, outra vez, de volta, mais outra vez, mais ainda. Pode ser também. Pode ser tão logo assim que, desde, mesmo bem, tá? Ok. Bebê, ele é um verbo transitivo. Ele é um verbo intransitivo. Ele significa voar. Pode ser planar, mas é voar no caso. Bebó é um substantivo e significa desgrenhamento. E ele pode ser um adjetivo também, como desgrenhando, tá? Bebuí também é um verbo intransitivo, que significa flutuar, boiar. Bebuicatu é um adjetivo que significa leveza, ser leve. Estou com leveza, tá? Bebuinhem é um verbo intransitivo que é ser leviano, ser mais leve, de maneira inconstante. E bebuitaba, que também é um substantivo, é a tradução para boia ou anzol. Isso aqui é a tradução de boia ou anzol, tá? Trouxe algumas palavras para vocês, tá? Em tupi. Espero ter ajudado aí. Esse aqui é o nosso obrigado, tá? É uma das poucas palavras em tupi que usa W, tá? Kuekatu é obrigado, tá? Então, kuekatu, obrigado pela aula. E aqui o nosso tchau. Nhanyomongeta kunuminheta, tá? Eu espero ter ajudado vocês com a aula de tupi antigo, tupinambá, tá? Eu gostaria de ter explicado melhor a parte do dicionário aqui, mas eu estou seguindo o dicionário só me deu essas traduções, tá bom? Até porque seria impossível saber tudo de cabeça, né? Então eu tenho que usar o dicionário. Mas é isso aí, obrigado. Espero ter ajudado, contribuído com vocês. É isso aí, valeu, falou!